A paz do Senhor, e estamos aqui em mais uma quinta-feira, no nosso encontro semanal, para falarmos desse assunto maravilhoso e inesgotável, que é a obra missionária. A paz do Senhor aos missionários que estão comigo, acompanhando, toda quinta-feira esse nosso encontro. E um bem-vindo especial àqueles que amam missões, os mantenedores, os intercessores, os secretários de missões, os pastores, que são apaixonados também por esse trabalho extraordinário que é realizado no campo missionário. O assunto de hoje é um assunto muito interessante. Às vezes a gente se preocupa só com o preparo intelectual, nos preocupamos apenas, com o preparo teológico e esquecemos algumas outras áreas que são igualmente importantes. Do que eu estou falando? Dos relacionamentos interpessoais. Você pode ser um conhecedor profundo da missiologia, mas se não souber se relacionar com o povo, com seus colegas, com sua liderança, você infelizmente fracassará na missão. É uma realidade. Nós precisamos ganhar o povo primeiro para a gente e depois nós ganhamos o povo para Cristo. E como é que eu vou ganhar o povo para mim se eu não sei me relacionar? Se eu não sou acessível? Se eu não sou uma pessoa compreensiva? Se eu não sou uma pessoa flexível às mudanças? Bem, se eu não tiver essas qualidades, eu vou ficar só. E ninguém consegue fazer missão sozinho. Isso é muito, muito, muito importante. O relacionamento interpessoal é tão importante que daqui a 10 anos, talvez o povo nem se lembre do seu melhor sermão, daquele estudo bíblico maravilhoso que você deu. Mas daqui a 10 anos eles se lembrarão como eles se sentiram na sua presença. Eles se lembrarão o tipo de amigo que você é. Eles se lembrarão se parte realmente da sua história, se houve uma conexão. Certamente se lembrarão da maneira como foram tratados. Então, o missionário ele precisa se relacionar com o povo, porque quando ele falha nesse quesito, ele coloca toda a missão a perder. E as relações interpessoais não são uma parte da vida, elas são a própria vida. A nossa vida ela é feita de relacionamento. Relacionamento com Deus, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os membros da congregação, com as pessoas da comunidade. A nossa vida inteira, ela é pautada nas relações interpessoais. É por isso que é tão importante que a gente tenha inteligência emocional para lidar com o outro. Porque muitas vezes o outro, ele tem sua própria história, suas próprias dores, seus próprios conflitos. E nós precisamos, então, ter empatia para que essa comunicação, ela flua, ela dê certo. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Os seres humanos, eles são complexos e é uma lei da física, A física diz que onde tem contato, tem atrito. O grande detalhe é a importância que nós vamos dar a esses atritos. Normalmente, o mais espiritual abre mão primeiro, pede perdão primeiro, releva, Aprender a arte de relevar. Isso aí é importantíssimo para a gente ter saúde emocional. É o que eu sempre digo, nem toda guerra vale a pena, nem todo conflito tem que ser levado adiante. E às vezes está em nós, exatamente em nós, a possibilidade de acabar com aquela história naquele momento, não levando para o coração, não respondendo na mesma moeda, sendo alguém que compreende que talvez a outra pessoa não esteja em um bom dia. Então vamos ser esse muro de arrimo, esse anteparo para que esse conflito não se transforme em algo mais sério, em algo mais difícil de ser resolvido, porque chegou no nível, numa proporção muito grande. Para que a gente tenha uma boa inteligência emocional, é importante que a gente se conheça e que a gente se esforce também para conhecer o outro. Tem uma história que eu ouvi há um tempo que eu achei muito interessante, é pertinente compartilhar com vocês, de um determinado pregador que estava em um restaurante em um aeroporto. E a moça que estava atendendo, ela estava visivelmente aborrecida,
Ela errou o pedido, ela derramou o café, ela foi mal educada com o cliente. E a esposa do pregador, que estava com ele no momento, ela disse assim: vamos chamar o gerente, isso é um absurdo, vamos denunciar essa moça não é para trabalhar com atendimento ao público. E o pregador, ele tocou na esposa gentilmente e disse: meu bem, nós não sabemos o que essa moça está enfrentando, nós não sabemos se ela foi agredida pelo marido, se o filho está doente, se vai perder a casa, nós não sabemos se ela está sendo vítima de algum tipo de abuso, se ela está com extremo sofrimento emocional. Então vamos ter calma no julgamento, vamos ter calma nas nossas reações. Ele chamou a moça novamente. Quando a moça veio, ele disse para ela assim: olhe para mim, Deus pode acalmar a tempestade que está em seu coração. E aquela moça começou a chorar, porque estava enfrentando um momento dificílimo em sua vida. Mas ela foi confortada por um homem de Deus. Quando eu ouvi essa história, eu pensei que eu seja assim, que eu seja uma pessoa que tenha essa influência, que as pessoas, ao sair da minha presença ou a passar pela minha vida, saiam um pouco melhores do que estavam antes. O que eu puder fazer para aliviar esse sofrimento no outro, para aliviar a dor do outro, o Senhor espera que eu faça. Mesmo que eu tenha que abrir mão de algum pequeno direito, como, por exemplo, ter a minha mesa limpa pelo café não ter derramado, mas vale a pena abrirmos mão de coisas pequenas e irrelevantes em nome aí de um bem maior. E isso aí não é uma conversa de coach, não é alguma coisa que surgiu, uma ideia que surgiu neste século. Nós sermos uma bênção para as pessoas é uma ideia que Deus teve. E é o papel da igreja. Olha só, 1 Coríntios 13, 5. Não levando em consideração os seus próprios interesses, pois o amor de Cristo contrapõe-se ao individualismo egocêntrico tão cultuado nos dias atuais. Não levar em consideração os seus próprios interesses. É a orientação do céu. Como a Bíblia é extraordinária. Quando você coloca o outro em primeiro lugar, você glorifica ao Senhor. E o amor de Cristo, ele deve se contrapor a esse individualismo egocêntrico em que eu quero primeiro para mim, em que eu quero tudo para mim, em que eu quero ser o centro de todas as situações. Eu digo às vezes, a gente está no mundo, quem está no mundo enfrenta problemas. E os problemas, nos dias bons e maus, acontecem para todo mundo. A diferença é como eu escolho reagir quando o problema me alcança. É essa reação que determina com quem eu estou aprendendo, se o meu coração está no céu ou se está na terra. Romanos 15, 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Olha, outra orientação da palavra acerca desse relacionamento. Agradar o próximo no que é bom. Já tem tanta gente criticando, não é verdade? Já tem tanta gente perseguindo, já tem tanta gente dizendo que você talvez não cante bem, não pregue bem, não dirija bem, não ensine bem. A gente, quando se expõe na internet, sempre aparece alguém para apontar uma mínima falha. E às vezes nem é uma falha real, mas algumas pessoas têm o costume de criticar e vão procurar alguma coisa para criticar no seu trabalho, na sua fala, na sua exposição, na sua imagem, qualquer coisa que você está fazendo. Então, que tal a gente ir na contramão disso? Que tal nós sermos daqueles que elogiam? Que tal nós sermos daqueles que apoiam, que incentivam? Eu trouxe isso para a minha vida. Eu, todos os dias, vou para o Projeto Campos Brancos pela manhã, chego, encontro todo mundo lá, chego na hora do café, tá todo mundo. Então eu vou de um por um, dou um abraço, digo que a obreira tá cheirosa, que o obreiro está alinhado, que aquele funcionário é uma bênção para a minha vida e para o Campos Brancos. Vou de um por um. Um abraço, ele é curativo. Um abraço, às vezes, é o que aquela pessoa está esperando, inconscientemente até, para viver aquele dia ali
com alegria, com bom humor, lembrando que é amado. E o nosso abraço, a nossa palavra, ela tem esse poder de tornar o dia de alguém mais bonito. E às vezes é alguém que já está sofrendo por alguma razão, por algum problema que nós não sabemos. Mas se nós podemos ajudar, sejamos dos que ajudam. João 15:12 nos diz que amar uns aos outros é um mandamento. Nos lembra que amar uns aos outros é um mandamento. Não é algo que a gente deve fazer em algumas circunstâncias. Não é algo que a gente deve fazer só com quem merece, porque aí a gente não tem mérito algum. E o amor é mais do que um sentimento. O amor é um comportamento. É eu escolher me comportar de determinada maneira diante daquelas pessoas que estão convivendo comigo, mas que de alguma maneira não corresponderam à minha expectativa. O amor é um elemento essencial para a vida e o crescimento da igreja. Nós somos um corpo, e se nós não estivermos alinhados, nós não temos condições de prestar um serviço aceitável, nem para nós mesmos, nem para a sociedade. E o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. É interessante como as relações interpessoais, elas influenciam nos relacionamentos, né? E no ambiente onde esses relacionamentos estão se desenvolvendo. Quando há um problema entre duas pessoas, você já notou que todo o ambiente ele fica pesado, fica sinistro, as pessoas não conseguem relaxar porque há um conflito no ar. E isso prejudica completamente a harmonia. Os efeitos desse conflito serão negativos, vão surgir e vão causar ali um atraso, com certeza, um prejuízo ao bom andamento daquela instituição. Aqui nós temos esse cuidado. E eu falo isso sempre nas reuniões. Se você tem um problema com um colega aqui, porque bem, atualmente nós somos 42 pessoas aqui na sede do Campos Brancos, incluindo o abrigo, né? Incluindo os trabalhadores que vêm e vão, incluindo os obreiros que moram, aqueles que estão de passagem, os alunos do curso de missões, enfim, 42 pessoas. Claro que em algum momento vai surgir um problema. Então a minha orientação é, quando surgir, procure a pessoa imediatamente. Abra o seu coração, fale. Muitas vezes, gente, só em nós fazermos isso, nós já conseguimos evitar um problema grave a longo prazo. Só que para fazer isso tem que ser humilde, para fazer isso tem que ter um coração trabalhado pelo Espírito Santo. O orgulhoso não faz isso. O orgulhoso diz assim, se ele quiser, ele que venha falar comigo. O orgulhoso diz assim, eu não fiz nada. O orgulhoso não dá esse primeiro passo. Mas quem é humilde e se parece com Cristo, faz isso, para que possamos conviver bem. E eu estou falando com você, missionário, que de repente tem um companheiro de campo, uma companheira de campo, ou está aí com sua família, ou mesmo está sozinho, mas tem as pessoas que estão perto de você aí, no seu núcleo mais próximo. Para que você tenha um bom relacionamento com essas pessoas, é importante que você saiba ouvir, tenha facilidade com o diálogo, faça uma escuta inteligente, em que você olha nos olhos da pessoa e entende o que ela está te falando. Não fica mentalmente já preparando os teus argumentos, as tuas respostas. Não, só ouça. Ouça o que a pessoa está dizendo. Depois fale aquilo que está no seu coração. Termine esse momento com uma oração. Eu garanto a você que o inimigo será envergonhado e esse conflito ele servirá para a glória de Deus. Teve uma situação aqui no Campos Brancos, há uns meses atrás, há uns anos atrás, pelo menos 2 anos, em que um membro da comunidade ele ficou possesso por um espírito maligno. Os alunos do Campos Brancos foram chamados para irem lá, resolver esse problema, orar, né, e expulsar esse demônio. E o demônio, antes de sair, ele disse assim, eu odeio vocês. Eu odeio a base missionária. Eu odeio o Projeto Campos Brancos. E eu só não entro aí e destruo tudo porque vocês são unidos e eu não consigo entrar. Olha que interessante, não é? Olha o poder da união. Quando nós nos parecemos com Cristo, em nossos relacionamentos interpessoais,
nós não damos brecha para que o diabo venha minar as nossas relações. Para que a gente tenha essa habilidade do diálogo, que é saber ouvir, saber falar, é preciso que nós deixamos de lado os medos e os bloqueios, deixemos de lado as situações que já passaram, que às vezes nós nos frustramos em relações passadas, e nós trazemos essas frustrações para as relações de agora. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a transpor esses medos e esses bloqueios para que a gente possa escutar, compreender, sem fazer julgamentos precipitados e entender que as situações, elas são únicas, né? Não é porque elas aconteceram de determinada maneira no passado que elas fatalmente vão se repetir agora. Não coloque uma carga de uma outra pessoa em cima de alguém que está, nesse momento, trabalhando do seu lado. Quais seriam as dicas, então, né, para que a gente tenha relações mais saudáveis no nosso dia a dia? Primeiro, nós até já falamos um pouquinho sobre isso, tenha empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar da outra pessoa. Procurar entender suas motivações, sentimentos, o contexto de sua vida, da onde ela vem. Compreender que nem tudo é sobre você. As pessoas às vezes não lhe tratam mal, não é porque não gosta de você, é porque está vivenciando um conflito que ela não está conseguindo resolver e isso transbordou. O problema é que a gente se dá importância demais. Eu ouvi falar de uma situação uma vez de uma irmã que estava muito aborrecida porque acenou para uma outra irmã de um ciclo de oração visitante. A outra irmã não acenou de volta. Então a que ficou desse lado ficou com raiva e começou a atacar essa outra irmã nas suas conversas ali. Começou a atacar mesmo, falar mal dela, falar mal do serviço que ela executava na casa do Senhor, falar mal dela como esposa, como mãe. A situação chegou aos ouvidos da outra irmã e a outra irmã fez o que Cristo nos orienta, foi procurá-la. Amada, o que foi que aconteceu? Por que a irmã está fazendo isso? Ela disse, eu acenei para você, você não respondeu, eu fiquei muito aborrecida. A segunda irmã disse, querida, eu não vi você acenando. Eu estava com um problema tão grave no dia daquele culto, uma situação tão extrema em casa, que só Deus sabe como estava o meu coração. Eu não estava me dando conta de nada do que estava acontecendo ao meu redor. Eu fui para aquele culto, mas eu fui com meu coração carregado de tristeza. A outra irmã então se arrependeu do que estava fazendo, pediu perdão. Então olha só, o benefício da dúvida. Não é que a pessoa não falou com você, às vezes estava sem óculos, às vezes estava com a cabeça em outro assunto, estava distraído e não te viu. É por isso que é importante procurar esclarecer. Não fique remoendo. Eu li uma frase ontem no livro que eu achei maravilhosa. Diz assim, eu tenho sofrido com problemas terríveis e a maioria deles nunca chegou a acontecer. Essa é a nossa tendência a nos colocar no centro de problemas que às vezes não existem de fato. Quando você tem a empatia, se coloca no lugar do outro, você analisa todas essas possibilidades e tem aí a chance de telefonar, mandar um WhatsApp, ligar para a pessoa, falar pessoalmente, né, ir lá na casa dela e esclarecer. Isso aí pode nos poupar de problemas muito grandes lá na frente. Mantenha o respeito. Isso quer dizer que quando o conflito ele é inevitável, ele aconteceu e quando ele acontecer, queridos, e ele acontece nas nossas relações de amizade, de amor, de trabalho, de campo, de missão. Quando acontecer o conflito, lembre-se de manter a cortesia e o respeito pela outra pessoa. Eu lembrei agora há pouco, antes de começarmos, de uma frase que eu acho muito poderosa. Nós somos escravos do que falamos e somos donos do que calamos. Tem muitas relações destruídas aí, porque uma das pessoas falou sem pensar. Falou uma frase, uma palavra que entrou no coração da outra pessoa e abriu uma ferida sem precedente. E é muito mais difícil reconquistar essa pessoa, porque a alma ela fica ferida.
O coração fica magoado em níveis muito profundos. E às vezes aquela nossa frase, aquela palavra, vai remeter aquela pessoa a outras situações do passado. Você é escravo do que fala e é dono do que cala. Contenha-se. Se a outra pessoa estiver nervosa, estiver descontrolada, escute, só ouça. E até uma palavra agora para as irmãs que às vezes têm um marido que bebe, né? Eu recebo muito esses pedidos de aconselhamento. E eu digo para as irmãs, mães, não converse com a cachaça, não converse com a droga. Fique calada, fique calada. Lhe custará menos. Espere um momento propício para conversar. E agora essa conversa, ela deve ser com amor e respeito. É o que Jesus diria, é a maneira que Jesus se portaria enfrentando esse mesmo problema que deve ser o nosso alvo de comportamento. Comunique-se abertamente. Gente, parece tão simples, parece algo tão coloquial. E como pode ser tão negligenciado? Minha avó dizia assim, a gente não sabe o que mudo quer. É uma frase que minha avó dizia sempre. E é verdade, gente. As pessoas não têm a obrigação de adivinhar o que você está sentindo. Não tem obrigação. Você deve deixar claro. Muitas vezes o que mata uma amizade, uma parceria, não são nem as palavras que foram ditas fora de hora, embora matem também. São muitas vezes o silêncio, o tratamento do silêncio, o castigo do silêncio, o silêncio que se instalou e a comunicação acabou, parou. Fica cada um para um lado, ninguém se abre, ninguém fala. E aí a gente fica achando que o tempo vai resolver e o tempo não resolve nada. O silêncio é um terreno muito fértil para os mal entendidos e ressentimentos se instalarem e minarem completamente a relação. Então fale a verdade em amor. Você, esposo, não dê o tratamento do silêncio. Alguém já disse certa vez que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Quando você é indiferente a alguma pessoa, quando você ignora a existência dessa pessoa, você está fazendo com que ela sinta-se alguém descartável, sem importância. Você mina exatamente ali todo o senso de valor que essa pessoa tem. O tratamento do silêncio é terrível. E tem muitas mulheres, essa é uma arma que as mulheres usam muito. Amada, não faça isso. Não faça isso com seu marido, não faça isso com seus filhos, não faça isso no ciclo de oração que você lidera, não faça isso no seu círculo íntimo. Você está incomodada com alguma coisa? Fale. Fale em amor. Está muito nervosa para falar? Não fale nervosa. Vá tomar um banho, durma, descanse, converse amanhã. Nós somos muito rápidos no WhatsApp, muito rápidos naquela indireta, no status, muito rápidos para escrever alguma coisa e postar no Instagram. Ei, calma. Vá tomar um banho, vá ler provérbios, vá ver um filme, vá ler um livro. Amanhã, com o seu coração descansado e já tendo passado aí o ápice da situação, você abre o seu coração em amor, com respeito, lembrando que as palavras, elas têm esse poder de destruir e de construir, que suas palavras construam, mas fale claramente. Meu bem, eu me senti mal quando você disse isso, porque eu entendi e posso ter entendido errado dessa maneira. Você pode me ajudar a entender? Outra pessoa vai ter a chance, então, de conversar com você e explicar a situação. A gente não chega acusando, tá? Porque muitas vezes nós estamos errados em nossa interpretação. Aprecie as diferenças. Você já pensou se todo mundo fosse igual a vocês? Se todo mundo fosse igual a mim, nós teríamos aí um marasmo muito grande, né? Uma monotonia muito grande em nossas relações. E a beleza, ela está nas diferenças. Diferentes pontos de vista são muito enriquecedores. E para que a gente tenha amigos diferentes de nós precisamos ter essa empatia, essa graça, essa educação, para que a gente possa desenvolver esse relacionamento e enriquecer com ele. E
para nós encerrarmos aqui, esteja presente. Como é estar presente? É quando você estiver na companhia de alguém, estar inteiramente na companhia dessa pessoa. Deixa o celular de lado, tenha uma escuta ativa, olhe nos olhos, esteja de fato presente. Não divida a sua atenção. Nós não temos condições de focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, foque naquela relação. Nós nunca saberemos quando será a última vez que nós vamos encontrar essa pessoa. Então, que esse momento, que esse encontro seja um momento que, para os dois, seja uma bênção. Então, e aí? Vamos melhorar em nossas relações? Vamos melhorar para a glória de Deus? Vamos melhorar porque o céu espera isso de nós? Vamos melhorar por amor à missão que o Senhor nos confiou, para tornarmos o nosso ambiente um ambiente que reflita realmente esse amor a Cristo e ao outro?